Meus irmãos, a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo ao canal EBD Clepson Silva. Eu sou o evangelista Clepson e nesta noite nós vamos estar estudando, dando prosseguimento ao estudo do primeiro trimestre da lição de adultos da CPAD intitulada O Verdadeiro Pentecostalismo. É uma lição muito pertinente para o dia que estamos vivendo. Desta feita nós vamos estudar a lição de número 12, intitulada A Urgência do Discipulado, onde nós estamos vendo nesses últimos dias que discipular, fazer discípulo, é algo urgente para os nossos dias. Então, antes de nós entrarmos no corpo da nossa lição, quero pedir a você que se inscreva aí no canal, nos ajude compartilhando nas suas redes sociais, deixe o seu like aí, faça um comentário, né? Como você sabe, é de graça, não custa nada você se inscrever no canal. E assim, você ativando aí o sininho, você vai estar recebendo nossos vídeos em primeira mão. Também quero salientar para os irmãos que é um estudo, a nossa revista é um estudo sistemático e está aí no nosso canal todos os vídeos, de cada uma das lições desse primeiro trimestre. Então, peço a você aí que colabore, que nos ajudando, nos incentivando a continuar com esse trabalho. O título da nossa lição, como eu falei, é A Urgência do Discipulado. Ao texto áureo, ele diz assim: Portanto, ide por todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A verdade prática, ela diz, chamamos de discípulos na fé o aprendizado, chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja, para ajudar a desenvolver o crescimento espiritual. Então nós vamos entender aqui que essa lição de discípulo, o discipulado, é o próximo passo, após a evangelização. Porque um novo convertido, ele ainda não é um discípulo. Então o discipulado vai ajudar a que ele se desenvolva, para assim crescer e tornar-se um discípulo de Jesus, tornar-se um discípulo de Jesus. Mas afinal de contas, o que significa fazer discípulo para Jesus? Fazer discípulo para Jesus é justamente, a gente vai observando o texto de Mateus 28, a gente vai observando esse texto que diz respeito ao discipulado, implica em ensinar, não somente a pregar, mas ensinar o quê? Ensinar a guardar, isto é, obedecer todas as coisas que Jesus Cristo nos ordenou. Percebemos que o fazer discípulo, ide, é uma ordem imperiosa para a igreja, não é uma opção. A igreja é a única encarregada de fazer discípulo, porque somente ela conhece o que é salvação, somente a igreja entende e sabe o que é salvação. É o próximo passo, o discipulado é o próximo passo para o crente, logo que o crente dá logo após a sua convenção, E somente a igreja pode ensinar a essa pessoa a crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, visto que, como já falei, somente ela conhece o que é salvação, conhece o que é santificação, conhece a vontade, o que Cristo exige de nós, E então eu não posso, nenhuma outra pessoa pode ser
ou é chamado para fazer esse discipulado, né, biblicamente falando, porque ninguém pode dar o que não tem, né? Se a igreja ela foi escolhida para isso é porque ela tem, né? Ela tem. Então a gente percebe isso aqui quando no texto, quando na verdade prática diz o seguinte, que na igreja, o mestre ele deve trabalhar na igreja para ajudar, né, a desenvolver o discípulo espiritualmente, né, para o crescimento desse discípulo espiritualmente. E o único motivo que esse discipulador vai ter é justamente um sentimento de compaixão, né, por aquela alma que acaba de se converter e precisa agora crescer na graça e no conhecimento. Jesus, em Mateus 9:36, ele era movido de compaixão pelas pessoas que não tinham, né, não conheciam, estavam como ovelha desgarrada que não tinham pastor. Então, Jesus começou a ensinar o caminho, a mostrar qual era a direção certa a seguir, né? Por isso, o apóstolo Paulo diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É um sentimento de misericórdia por aqueles que estão sem pastores, né? Sem uma direção. Então, esse é o que deve motivar o crente a ajudar a esse outro novo convertido agora se desenvolver, né, espiritualmente e na sua vida como uma nova criatura agora. O objetivo geral da nossa lição diz o seguinte: esclarecer a urgência do discipulado. Objetivos específicos estão divididos em 3. O primeiro diz conceituar o discipulado. O segundo diz alencar o tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. E o terceiro e último diz mostrar que o discipulado gera um crescimento sadio para a igreja. Então está aí os objetivos a serem alcançados no próximo domingo. A nossa leitura bíblica em classe está inserida no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 16 a 20. Depois, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, do versículo 42 ao 47. Como já é de costume, nós não vamos ler para ganharmos tempo no vídeo, né? Mas é importantíssimo que os irmãos leiam. Quando eu digo que nós não vamos ler agora, porque já fica implícito que eu acredito que os irmãos já tenham lido esse texto, né, os textos da nossa lição. Vamos para a introdução. A nossa introdução ela diz o seguinte: o discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã do novo convertido. A forma que a igreja local o desenvolverá somará na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. Então aqui a gente já vai observando que o papel da igreja, o papel da EBD na vida do discípulo é de suma importância. Porque é no culto de doutrina e na EBD que o discípulo tem seu desenvolvimento no caráter cristão, né? Aprimorado para servir a Deus, à igreja e ao próximo, né? Formando com isso uma nova identidade, mesmo porque agora ele é uma nova criatura, né? Então, o discipulado, ele acompanha, como nós já vimos, a evangelização, né? Vimos isso lá em Mateus capítulo 4 e o versículo de número 23. Se você tiver aí com caneta, você note aí, esses versículos são muito importantes para o desenvolvimento da aula, né? A Bíblia é a fonte, né? É a base desse discipulado. Nós vemos isso em 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 17. E com o discipulado aprendemos fundamentos da vida cristã,
né? Então é muito importante esse discipulado, porque ele vai formar a base, o alicerce para a vida cristã desse novo convertido. Nós vemos isso lá em Tito, capítulo 3, e o versículo de número 14. O primeiro ponto da nossa lição, ela diz o seguinte: o que é discipulado? O que é discipulado? O termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus, né? Então, a gente já vai observando que é a ordem que Cristo nos dá para ir e fazer discípulo, né? Ele mesmo falou em Mateus 11:28, ele disse: aprendei de mim, né, que sou manso e humilde de coração. Então, em Mateus capítulo 5, o versículo 1, diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximou-se dele os seus discípulos, né? Então, é um termo que é aplicado, né, aos seguidores de Jesus, aqueles que seguem a Jesus. Disse disso, segue o discípulo, o discipulado. Ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente, né? A gente observa que não somente espiritualmente, mas em todos os aspectos da sua vida, todos os aspectos da vida dele como um cristão agora, sendo ele um convertido, né? Trata-se de instruções que abrangem vários aspectos da vida, na área espiritual, emocional e social, né? Então, a gente já vai observando, diz mais aqui, ó, o ministério de ensino ocupa espaço relevante no cristianismo. Aparece na lista dos dons da graça de Deus. Romanos 12 e o versículo 7 diz: se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou seja, o mestre, o discipulador, ele não pode ser relapso quanto ao ensino desse novo convertido, né? Ele precisa conhecer esse novo convertido de perto, saber as suas necessidades, saber o que ele passa, saber a convivência dele em casa, na igreja agora e na sociedade, né? E na sociedade. Então, é uma necessidade que o mestre conheça ele de perto, né? E não somente na igreja, numa sala de aula, não. Ele precisa conviver, ter conhecimento da vida deste novo convertido para que possa fazer o ensino, um discipulado com mais eficácia. 1.2. A grande comissão. É o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. Então, a gente percebe aqui que o verbo ensinar, em ensinar todas as nações, em Mateus 28:19, ou façam discípulo em todas as nações, né, na NVI, é mateteu, fazer discípulo ou discipular, né? Um bom discípulo, a gente percebe que um bom discípulo, ele segue o seu mestre de perto, né? Não dá para seguir ser discípulo de alguém vivendo distante dele. Então, o bom discípulo, ele vai seguir o seu mestre ali de perto. A Bíblia mostra muitos exemplos de Elias e Eliseu, né? Por exemplo, Moisés e Josué. Josué foi um discípulo que a Bíblia diz que desde aquele dia Josué não se aparta de Moisés, né? Eliseu também não se apartava de Elias. Então, é preciso que esse discípulo ele esteja próximo ao seu mestre, esteja perto, né? Assim como também o mestre precisa, o discipulador precisa estar com a convivência próxima do seu discipulado, né? Do seu discípulo.
O discípulo, o discipulado não é uma opção, é mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão, né? Então, nós já vemos aqui que é uma necessidade, é um mandamento, é uma ordenança divina fazer discípulo, né? Fazer discípulo. Por quê? A partir de um discipulado, a igreja começa a crescer espiritualmente. A partir de um discipulado, esse novo crente ele vai estar formando um alicerce, né? Ele é um novo convertido, né? Depois a convenção, vem o período da santificação. Depois que ele vai vivenciando esse período da santificação, ele começa agora também a receber missão, né? A fazer missão, sendo também um discipulador, agregando também agora mais um novo membro para a igreja, né? Então o mestre ele não pode ser relapso, como nós já falamos. Ele precisa estar ligado na vivência desse novo convertido para saber mostrar o caminho, para direcioná-lo no caminho da verdade. Diz assim, além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos guardem, né, guardem o que aprenderam. Diz assim, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, né? Mateus 28 e o versículo de número 20. O discípulo, irmãos, ele deve estar atento às lições que vão para a nossa velhice, né? Que não vão para a nossa velhice. Isso a ele, um discípulo que aprende bem a lição passada pelo seu mestre, ele vai vivenciar tudo aquilo que ele foi ensinado, né? E não vai passar nenhum vexame, né? O que a gente percebe é que os discípulos, muitas vezes, sem ter dado um certo grau de entendimento da palavra que Jesus falava, passaram por alguns vexames, né? Passaram por alguns vexames porque não puderam expulsar, por exemplo, o demônio daquele rapaz endemoniado. Jesus disse, olha, essa casta de demônio só sai com oração e jejum, ou seja, com intimidade, né? Então, era um processo que eles ainda não tinham aprendido, né? Eles não tinham aprendido, então passaram por alguns vexames. E aquele que observa no seu mestre, observa no seu discipulador e vê nele um exemplo, ele vai seguir o que o mestre ensinar sem duvidar, né? Mostrando total confiança no ensinamento. Ou seja, as doutrinas e os pontos doutrinários que Jesus ensinou, né, o livro de Atos dos Apóstolos mostra os apóstolos no cumprimento dessa palavra, né? Então, o discipulado precisa ser baseado, né, na doutrina dos apóstolos, né? E essa doutrina dos apóstolos implica em dizer aquilo que Jesus ensinou, né? O discipulado, os discípulos, eles devem imitar o mestre, né? Ser parecido com o seu mestre, né? Um exemplo disso é Pedro, né? Pedro, quando foi negar a Jesus, as pessoas olhavam para ele e diziam, você é discípulo dele, porque você parece com ele, você se veste como ele e você fala como ele. Então o discípulo ele precisa ser parecido, né? Tornar-se parecido com o seu mestre, né? O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, ele diz que sede meus imitadores, né? Como eu sou de Cristo, né? Ou seja, é preciso imitar o mestre em toda forma de viver, né? De ser, né? Olha o que diz aí Atos capítulo 4, versículo 1 e 2. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem ao povo e anunciassem em Jesus a ressurreição
dos mortos, né? Então, os apóstolos, eles tinham ousadia para pregar o que receberam do Senhor. Diz mais, Atos 5:21. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam, né? Não havia impedimento para que eles pudessem ensinar as pessoas a pregar, né? A pregar o Evangelho. 1.3. A educação cristã. A doutrina dos apóstolos, em Atos capítulo 2, o versículo 42, está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. Vemos isso em João capítulo 14, o versículo de número 26. Diz aqui: o currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos constam diversas disciplinas sobre Deus, sobre Jesus, o Espírito Santo e a Trindade, sobre os anjos, o homem, vê o pecado, sobre a expiação e a salvação, sobre a morte e a ressurreição dos mortos, sobre a sua vinda e sobre também a igreja, né? Então, essas são doutrinas que estão em qualquer curso de teologia, sendo uma teologia verdadeira, né? Essas são as doutrinas que vai permear todo esse curso, né? A cristologia, a angelologia, a marteologia, que é a doutrina do pecado, a soteriologia, a doutrina da salvação, a eclesiologia, a doutrina da igreja, a escatologia, que é a doutrina das coisas futuras, né? Então, a doutrina dos apóstolos, ela está baseada nos ensinamentos de Cristo, né? E o Espírito Santo hoje que orienta a igreja pela mesma doutrina dos apóstolos. Então é necessário que essas doutrinas elas façam parte desse discipulado, desse crescimento espiritual na vida desse novo convertido. Jesus falou e ensinou sobre tudo isso e muito mais, como a teologia prática e ética. Aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia. Então, a teologia não é somente para ser praticada no curso ou dentro da igreja, né? Esse ensino ele deve ser colocado no nosso dia a dia, né, para a nossa convivência diária. Então, é algo muito importante que nós precisamos colocar em prática, né? Então, a palavra, irmãos, ela só tem efeito na vida do crente se ele pratica, né? Se ele coloca em prática no seu cotidiano. Senão, não vai surtir nenhum efeito na vida dessa pessoa. O ensino nesse contexto pode se referir também aos cursos de teologia, né? Como já falamos em outras lições, há ainda uma resistência no que diz respeito a curso teológico, né? Por conta de uma interpretação equivocada no passado, né? Porém, há uma instrução para nós, se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Quando nós falamos de um curso de teologia, nós falamos de alguém formar uma base sólida, né, a respeito das doutrinas, para que essa pessoa que, sendo ele discípulo, ele venha a se tornar também um discipulador, né? No momento oportuno, Deus também possa usar ele para ser um instrutor também daqueles que vão chegando ao corpo da igreja, né? Que venham a se tornar um membro da igreja. Então, é preciso também que ele se torne e venha a ser também um discipulador. Segundo tópico, o tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. 2.1. A palavra.
autoridade, a autoridade das Escrituras é singular e única, pois é a fonte, pois sua fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas primeiramente pelos profetas do Antigo Testamento e depois pelos apóstolos do Novo Testamento. Vimos isso em 2 Pedro, capítulo 3, e o versículo de número 2, né? Diz mais aqui: os primeiros discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso quer dizer que eles continuavam no aprendizado sobre o comando dos apóstolos. Atos 2:42, parte A, diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? Ovelha ali, irmãos, era ovelha gerando ovelhas, né? Pastor não gera ovelha, o que gera ovelha é ovelha. Então, os discípulos de Cristo, eles começaram a ensinar também o que de Cristo tinham aprendido, né? O que de Cristo tinham aprendido e visto, né? E passando assim, eles formavam também novos discípulos, né? Formavam novos discípulos. Diz aqui, ó: esse ensino se baseia tanto nas Escrituras quanto na própria experiência dos apóstolos, os quais receberam a revelação diretamente de Jesus durante seu ministério terreno e depois de Pentecostes do Espírito Santo. Então, veja bem, então a base do ensino dos apóstolos está nas Escrituras, né? E nas experiências, né? De uma convivência com Jesus. E depois da ascensão de Jesus, os discípulos foram guiados pelo Espírito Santo, como a gente vê lá no livro de Atos. Nós percebemos que todos os evangelhos, nós vemos a escrita, quando vai falar a respeito de Jesus, diz: e falou Jesus, e disse Jesus. Mas no livro de Atos nós não vemos essa expressão. A expressão em Atos é: disse o Espírito Santo, e falou o Espírito Santo, ou ordenou o Espírito Santo. Então, depois de Atos dos Apóstolos, depois do dia de Pentecostes, vemos o Espírito Santo orientando, né, os apóstolos para que fizessem a obra de Deus. Na atualidade, não temos os apóstolos em pessoa conosco. No entanto, eles ainda nos ensinam pela palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, né? A palavra apóstolo, etimologicamente, significa enviado, né? Porém, hoje não existe apóstolo no sentido etimológico da palavra, né? Entretanto, todos nós somos enviados e temos a doutrina deles pela palavra de Deus, né? Então, todos nós somos enviados e temos essa missão, né? Ir por todo mundo, pregar a toda criatura, ensinando, né? Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, alguém pode dizer: irmão, mas e apóstolo fulano, apóstolo ciclano? Tem igrejas homens que têm o título de apóstolo, né? Então, ter o título de apóstolo não significa que ele é um apóstolo, né? Apóstolo, como nos dias de Jesus, não tem mais. Apóstolo, como os discípulos de Jesus, não existe mais, né? Outro sim, nós somos apóstolos porque somos enviados por Cristo a pregar a mensagem do Evangelho ao mundo, né? 2.2 diz assim: ter tudo em comum, né? A comunhão. 2.2, a comunhão. Ter tudo em comum e partilhar da mesma crença é comunhão, né? É comunhão. Agora precisamos entender, irmão, que estar junto é diferente de viver em comunhão, né? Estar perto é diferente de viver em comunhão. A palavra grega koinonia, que é igual a comunhão, significa compartilhar ou partilhar mutuamente de algum evento comum, de comum acordo, né? Um evento de comum acordo. Então,
Essa explicação é de uma forma mais simplória, né? Comunhão é viver no mesmo espírito, né? E não somente estar junto, porque tem muita gente que está junto, mas não tem comunhão uns com os outros, né? E essa não é a vontade de Deus, né? No Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com o seu próximo e nunca do ser humano com Deus. Entretanto, irmãos, a gente percebe que no Antigo Testamento as pessoas tinham sim também uma comunhão com Deus, né? Eles viviam, tinham sim essa comunhão com Deus, não como nós temos hoje, né? Não como nós temos hoje, porque nós vemos aqui o Salmo 133, que diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? Então, esta união era em amor, né? Era em amor. Olha o que diz assim: Deus tem um projeto para cada um de nós, e o projeto de Deus envolve união de cada um de nós, né? Esse suportai-vos uns aos outros deve ser em amor, né? Sempre aos homens, porque na lei a evidência era a separação, né? O pecado e a graça é a solução de Deus revelada ao homem, né? Então, na antiga aliança, o que ficava evidenciado na lei era justamente que o homem havia pecado e havia quebrado essa comunhão com Cristo, essa comunhão com Deus, né? Na lei não tinha evidência de paz entre Deus e os homens, mas a gente percebe que Deus tinha alguns homens que gozavam dessa comunhão com o Pai. Por exemplo, Abraão foi chamado de amigo de Deus, né? Abraão foi chamado de amigo de Deus. Teve também Moisés, que falava com Deus face a face, é o que nós vamos ver nesse próximo slide. Embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus, Isaías 41:8, Tiago 2:23, e Moisés tinha falado com Deus face a face, em Deuteronômio 34, e o versículo 10, eles não provaram a mesma comunhão com Deus como os crentes da nova aliança, né? Vemos lá Isaías capítulo 41 e o versículo número 8, que chama Abraão de amigo de Deus, né? E também lá Deuteronômio capítulo 34 e o versículo 10, que diz: e nunca mais se levantou em Israel profeta igual a Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Então, observa aqui o que ele diz, que no período do Antigo Testamento não houve a mesma comunhão, o homem não tinha a mesma comunhão que hoje, na nova aliança, nós temos, né? Agora, vale uma pergunta: se nós temos essa comunhão tão grande com o nosso Senhor, por que não conseguimos ser crentes melhores? Né? Por que não conseguimos ser mais fiéis a Deus? Por que não conseguimos ser aquilo que Deus deseja que a gente seja? Por que não conseguimos entender a vontade de Deus para a nossa vida, né? A diferença está em Deus? De forma nenhuma. A diferença está na nossa intimidade, na nossa busca pela essa presença tão maravilhosa, a presença de Deus sobre a nossa vida. Então, eles não tiveram o privilégio que nós temos, porque Deus sempre esboçou o desejo de viver em comunhão com o seu povo, né? Moisés, quando subiu o monte, o povo disse: fale Deus contigo, Moisés, e não conosco, né? Então ficou aí colocado o desejo de Deus de conviver no meio do povo, tanto que Deus pediu para Moisés construir um tabernáculo para que habitasse no meio do povo. Depois disso, Cristo veio, Deus tomou a forma humana e Cristo veio e habitou entre nós.
E essa comunhão tornou-se tão profunda que agora Cristo não habita mais entre nós. Ele habita em nós, né? É um termo de comunhão íntima muito grande, né? E por isso nós precisamos ser crentes melhores, precisamos viver essa comunhão, esse privilégio que agora nós temos, né? A comunhão no cristianismo envolve tanto o relacionamento entre irmãos, como também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, né? No Antigo Testamento, quando Deus expôs o desejo de viver, né, entre o povo, eles não quiseram, né? Como eu já falei, e disseram a Moisés: fale Deus contigo, Moisés, não conosco, para que não morramos, né? Então a gente percebe que nós estamos vivendo um privilégio de ter essa comunhão com Deus, e é desejo de Deus que nós tenhamos uma comunhão uns com os outros, né? Uns com os outros. Olha o que diz aqui, 2.3. A comunhão na igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de koinonia, deu uma lição de comunhão, né? O que o texto sagrado diz é que não se trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade, né? Olha o que diz Atos 4:32. E era o coração e a alma da multidão, todos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns, né? Ou seja, isso aqui não significa também, irmãos, que era perfeita, né? Esse ter tudo em comum, essa comunhão que havia entre eles, não significa dizer que era uma igreja perfeita, que depois vocês vão ver se fizeram uma análise, né, da igreja, percebe que houve muito conflito no seio da igreja, né? Houve muito conflito. Isso não significa que era uma perfeição, né? Porém, todos tinham o mesmo sentimento, tinham o mesmo propósito, né? Que era anunciar o reino dos céus, né? Diz mais aqui, ó: o coração diz respeito ao centro da vida, a mesma inclinação, ou seja, todos tinham o mesmo sentimento, né? Todos eles tinham o mesmo sentimento. Qual era o sentimento? O sentimento era de pregar o evangelho, de que a mensagem de Cristo alcançasse mais e mais pessoas, né? E para isso eles precisavam evangelizar e, consequentemente, discipular, ensinar as pessoas a entender, a compreender o amor de Cristo, né? O amor de Deus pelas suas almas, né? Alma é a sede das emoções, fala dos mesmos efeitos e sentimentos. Filipenses capítulo 2, o versículo de número 3, e 1 João 3:16 a 18, né? Então, diz mais aqui: todos os crentes tinham o mesmo propósito e a mesma esperança, servindo ao Senhor Jesus, né? Então, deve haver, irmão, em cada crente o mesmo coração, a mesma alma, ou seja, o mesmo sentimento, né? O mesmo sentimento deve haver no coração do evangelizador, né? Deve ser compaixão, o sentimento que deve haver no coração do evangelizador, irmão, daquele que prega, daquele que discipula, daquele que faz o trabalho do Senhor, deve ser o sentimento que deve permear o coração dele, deve ser compaixão, né, por aqueles que estão perecendo por este mundo, né, que estão perecendo no mundo. Então, toda a igreja, ela tinha tudo isso aqui em comum, né? Eles viviam de acordo para agradar ao nosso Senhor. O serviço trata-se de um termo de significado amplo nas Escrituras.
O termo visto isoladamente quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo segundo as suas instruções, né? Segundo as suas instruções. Esse serviço precisa ser feito primeiramente para a glória de Deus e não para mostrar a placa da igreja. Com isso, corre-se o risco de ser mal interpretado, né? Quem nunca viu alguém falar que os crentes eles brigam entre si, né? Então, não é pregar placa de igreja, é pregar o evangelho da salvação, né? Nesse serviço aqui de evangelização, de discipulado, é preciso que a gente pregue e ensine a Jesus. O termo no Antigo Testamento se relaciona, na maioria das vezes, aos sacerdotes no santuário e também a qualquer pessoa temente a Deus. Josué capítulo 24, versículo 15 diz: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram seus pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Né? Então a gente observa aqui que Eliseu ele já estava relacionado, ele estava com o coração inclinado a servir a Deus, estava decidido a servir a Deus. Né? O trabalho na obra de Deus é para todos e não somente para os sacerdotes, né? Não somente para os pastores, não somente para a liderança, mas é do cargo mais elevado, eclesiasticamente falando, ao mais simples, né? Todos precisam trabalhar na obra do Senhor. Na primitiva igreja de Jerusalém, o serviço cristão está representado sumariamente na perseverança no ensino dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Né? Nós vemos isto, que o trabalho na igreja primitiva está diretamente ligado a isso. Né? Agora, para que isso trabalhe, para que tudo isso funcionasse, era preciso uma organização, né? Uma organização. Daí a instrução dos diáconos, a instituição dos diáconos. Devido ao crescimento da igreja, começou a aparecer algumas queixas dos gregos por conta que as viúvas estavam ficando sem um amparo. Né? Aí a igreja reuniu-se e disseram que não daria para eles fazerem tudo e começaram então a dividir tarefas, né? Dividir tarefas. Uma obra não pode atrapalhar a outra. Por quê? Porque os discípulos estavam vendo, se eles saíssem para servir as viúvas, já ia colocar em detrimento a oração. Né? É preciso que se abra mão de uma coisa para fazer outra, irmão. Ninguém pode dedicar-se a tudo, porque se ele quer fazer tudo, ele não vai fazer bem feito, mas é preciso que se dedique a uma só coisa, né? Terceiro ponto, terceiro e último tópico da lição, o discipulado e o crescimento sadio da igreja. O discipulado e o crescimento sadio da igreja diz assim: o processo do discipulado tem o objetivo instruir o novo convertido sobre vários aspectos da vida cristã. Todas as pessoas que vêm a Cristo, precisam ser discipuladas. Isso porque elas se tornaram novas criaturas, né? Segundo Coríntios capítulo 5, e o versículo 17, e passam a viver uma nova experiência. Nós vimos isso em Romanos, capítulo de número 6 e o versículo de número 4. Né? Esse crescimento, irmãos, é gradativo, né? E deve ser feito com muito cuidado. Né?
é mais difícil desconstruir um ensinamento de anos do que construir algo novo, né? Então, essas pessoas que vêm chegando agora, elas vêm trazendo o seu conceito, vêm trazendo a sua fé, vêm trazendo a sua forma de entender e compreender Deus. Talvez muitas vezes, ou melhor, muitas vezes errada, mas que é o que ele conhece desde a sua meninice, né? Então, por isso nós precisamos instruí-lo com muito cuidado para que ele não se entristeça e saia da presença de Deus, né? Saia do seio da igreja, né? Diz mais aqui, ó, eles precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual e amadurecimento na fé. O que diz a Bíblia? Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Segundo Pedro capítulo 3 e o versículo 18. Esse é o crescimento espiritual e sadio, né? Esse é o crescimento espiritual e sadio. O que esse discipulado ele é tão importante que nós precisamos que haja que já nós percebemos que já passou por um discipulado nas perguntas. Ou seja, é tão importante fazer um discipulado que muitas vezes a gente percebe quem já fez um discipulado nas perguntas que surgem dentro da sala de aula, né, dentro da nossa classe. Então, a recomendação é graça e conhecimento juntos, né? Graça e conhecimento juntos. Porque sem graça, sem conhecimento, torna-se fanático, né? E conhecimento sem graça, ele torna-se um legalista, né? Então precisa andar juntos, né? Outra coisa que a gente precisa entender é que esse crescimento ele precisa ser sadio, né, para não tornar-se um inchaço. Tem muito crente aí que a gente percebe que ele não cresceu, ele inchou, né? Ele inchou e pensa que está crescendo, e cresceu na graça e no conhecimento. 3.2. O crescimento numérico, né? O processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico. Tem muita gente que diz que Deus não está interessado em números, né? A gente vê uma palavra que é muito comum nas igrejas, dizer que Deus não está interessado em quantidade, mas em qualidade. Isso é uma palavra equivocada, irmãos, porque Deus está sim interessado em quantidade, né? Deus está sim interessado em quantidade. Porém, essa quantidade que Deus está interessado, seja ela com qualidade, né? Seja ela com qualidade. Olha o que diz aí Atos 9:31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, na Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Ou seja, houve um crescimento, né? Houve um crescimento espontâneo da igreja, né? Note que o propósito da terceira viagem do apóstolo Paulo não foi para plantar igreja, né? Não foi para plantar igreja, mas para discipular e ensinar a igreja de Éfeso, formar e treinar obreiros para a seara do Senhor, Ele ficou ali durante 3 anos, né? Ou melhor, durante 3 anos. Isso implica em dizer, irmão, que não se forma um discípulo do dia para a noite, né? É preciso que esse novo convertido, ele alcance um amadurecimento, né? Portanto, não é bom que você perceba alguém que aceitou Jesus e vá de imediato cobrar dele aquilo que ele ainda não recebeu, né? O apóstolo Paulo ele foi discipular, né? Foi preparar os futuros obreiros, né, para a liderança.
né? Então não é algo instantâneo, essa preparação, esse amadurecimento não é algo instantâneo. Tem que haver um preparo para ser um discipulador, para ser um obreiro da casa do Senhor. E isso implica em tempo, né? Não é do dia para a noite, né? Paulo passou ali 3 anos, observe que Paulo passou 3 anos ali ensinando e discipulando os novos convertidos. 3.3, o exemplo da igreja de Antioquia da Síria. O público da igreja de Antioquia era gentil, identificado como gregos. Atos capítulo 11, versículo 20 a 21 diz: havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falavam aos gregos, anunciando ao Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu, se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé para Antioquia. Ou seja, na igreja de Antioquia, estava pregando lá, fazendo a obra do Senhor, os crentes de Chipre e de Cirene. Quando a igreja de Jerusalém ouviu falar isso, ela enviou, porque Jerusalém era a mãe, era a igreja sede, por assim dizer, ela enviou a Barnabé para que instruísse esses novos convertidos, né, na igreja de Antioquia. Então, quando chegou lá, né, Barnabé observou que essas pessoas eram gregas, né, ou talvez pelo seu idioma falassem diferente. Então, a igreja percebeu essa necessidade, né, e enviou a Barnabé para discipular esse povo. Diz aqui, 11:25, e partiu Barnabé para Tarse à busca de Saulo, e chamou e conduziu até Antioquia. Por que Barnabé foi buscar Paulo? Né? Foi justamente por conta que Paulo era bem preparado para fazer missões. Paulo falava vários idiomas, né? Paulo tinha sido instruído aos pés de Gamaliel, então Paulo tinha base para fazer missão. Paulo tinha preparo para fazer missão. Então, o que eu acho interessante aqui é 2 pontos. Primeiro, observamos que ele vai falar ainda no Novo Testamento, prioritariamente no Novo Testamento, no livro de Atos. Paulo ainda é chamado, capítulo 11, Paulo é chamado de Saulo, né? E muita gente afirma que Deus trocou o nome de Saulo para Paulo. Isso é uma inverdade, porque Paulo era grego e Paulo era judeu, ele mesmo afirma que sendo ele judeu, e também tinha cidadania romana, né? Então, por isso esses 2 nomes, né? Paulo e Saulo. Não porque Deus havia trocado, mas por causa da cidadania romana e porque era judeu de nascença. Saulo é o seu nome judeu e Paulo era o seu nome grego. E o outro fato que eu acho muito interessante, irmão, é a disponibilidade de Barnabé. Barnabé não ficou enciumado, Barnabé não criou problema para chamar Paulo, né? Barnabé observou que tinha alguém mais capacitado do que ele para fazer a obra naquele momento e naquele lugar. Ao contrário de muitos irmãos que não conseguem, né? Não conseguem ceder para que outras pessoas façam aquilo que ele ainda não está preparado, né? Ao se deparar com um grupo de convertidos, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Paulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos, né, de costumes diferentes. Então Barnabé observou que eram crentes diferenciados, né, eram crentes diferentes e precisavam de alguém que falasse de acordo com a linguagem daquelas pessoas. Né? O que diz aqui, Barnabé não hesitou em buscar em Tarso para essa nobre tarefa. Então Barnabé foi buscar Paulo para ensinar, instruir aquelas pessoas.
eles discipularam a igreja durante um ano inteiro, né? E assim, desde muito cedo, a história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membros de igreja. Então, é necessário que nós tenhamos cuidado quanto a isso, porque fazer discípulo, como diz aqui o comentarista da nossa lição, não é fazer membro, né? Fazer discípulo é mais complicado. Fazer discípulo é algo mais profundo do que fazer membro, né? E a Igreja Assembleia de Deus precisa observar como ela tem feito esse trabalho, porque nós somos uma igreja que ganha muitas almas, né? Mas também depois que essas almas se convertem, que vêm para a igreja, que são discipuladas, muitas vezes delas se perdem, muitas delas abandonam a fé e saem, né? Então, o discipulado ele precisa ser mais eficaz, precisa ser mais abrangente no que diz respeito ao ensinamento, né? Então, vamos lá. A nossa conclusão ela diz o seguinte: Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação com base nisso, nesses princípios cristãos, é importante porque, além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada. A base dos valores morais e espirituais é a Bíblia Sagrada, né? Então, irmãos, nós vamos ficando por aqui. Peço a você aí que se inscreva no canal, nos ajude compartilhando aí, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário aí, para que nós possamos trabalhar cada vez mais para melhorar o nosso ensinamento, o nosso canal. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.